Quando o caixão da mãe desceu lentamente à cova úmida da terra, Sofia Mendes sentiu o ar faltar nos pulmões como se o mundo inteiro tivesse decidido parar de respirar. Mas o verdadeiro choque veio logo depois, quando o irmão mais velho, ao remexer nas caixas antigas do sótão da casa de família em Vila Real, encontrou um envelope amarelado pelo tempo e leu em voz alta, diante de toda a parentela reunida, a primeira linha daquela carta que Sofia jurara ter queimado há 15 anos. Laura, aquele abraço que você deu nas minhas costas, soa devagar. Fez-me perceber que não podíamos mais fingir que éramos só amigas. O silêncio na igreja de São Pedro caiu como uma lâmina. Os tios, as primas, o padre, todos viraram o rosto para ela ao mesmo tempo. Sofia, aos 40 anos, mulher de negócios respeitada em Lisboa, sentiu as pernas fraquejarem. A filha de 18 anos, Ana, que segurava o seu braço, soltou como se tivesse levado um choque elétrico. Mãe, o que é isto? Murmurou Ana, a voz trêmula. Sofia não conseguiu responder. O passado, aquele que ela enterrara mais fundo que o caixão da mãe, acabara de ressuscitar no pior momento possível. A viagem de regresso a Lisboa naquela noite foi um inferno silencioso. Ana conduzia, os olhos fixos na estrada, enquanto Sofia revivia, contra a sua vontade, o dia em que tudo começara 15 anos antes, em Coimbra. Era 2009, Universidade, primavera chuvosa. Ela e Laura Martins partilhavam o mesmo quarto na residência de estudantes. Eram inseparáveis, aulas de literatura, cafés baratos, risos até de madrugada. Numa noite de festa na casa de um colega, depois de demasiado vinho tinto e confidências sussurradas, Laura puxou-a para um canto do jardim. Estás a tremer? Disse ela. Sofia respondeu que era o frio. Laura, sem dizer mais nada, envolveu-a num abraço apertado e começou a passar a mão devagar pelas suas costas, exatamente como se quisesse aquecê-la por dentro. Aquele gesto simples, aquele toque lento e carinhoso, fez o tempo parar. Os olhos encontraram-se. Os lábios aproximaram-se. O beijo aconteceu sem que nenhuma das duas tivesse planeado. Quando se afastaram, ofegantes, Laura sussurrou: não podemos continuar a fingir que isto é só amizade. Sofia sentiu o coração explodir de alegria e terror ao mesmo tempo. Naquela noite voltaram para o quarto de mãos dadas, sem dizer mais nada, mas sabendo que tudo tinha mudado. No dia seguinte, porém, o telefone tocou. A mãe, do outro lado da linha, com a voz dura de sempre: ouvi dizer que andas com aquela rapariga. Não quero que a família seja motivo de vergonha na terra. Acaba com isso, Sofia. Se não, esquece que tens pais. A pressão foi imediata, constante, sufocante. Telefonemas diários, visitas inesperadas do pai, ameaças veladas de corte de mesada, de deserdar. Sofia, filha única de pais católicos conservadores de uma aldeia minhota, entrou em pânico. 2 semanas depois, confrontou Laura no mesmo banco do parque onde o abraço acontecera. Foi um erro. Eu não sou assim. Desculpa. Laura chorou. Sofia também, mas virou as costas e foi embora. Casou-se com João 3 anos depois, teve Ana, construiu uma vida normal. Laura desapareceu, mudou-se para o estrangeiro, cortou todos os contactos. Sofia convenceu-se de que tinha feito o que era certo. Até hoje. Até esta carta. Em casa, Ana não aguentou esperar pela manhã. Mãe, explica-me. Quem é Laura? Por que é que escondeste isto da avó, de mim, de toda a gente? Sofia tentou mentir, dizer que era coisa de juventude, mas a voz falhou. Pela primeira vez em 15 anos, as lágrimas vieram sem controlo. Ana saiu do quarto batendo com a porta. Sofia ficou sozinha na sala, com a carta na mão, e o peso de todas as mentiras que construíra começou a esmagá-la. A manhã seguinte trouxe o primeiro confronto real. João, o ex-marido de quem se divorciara há 5 anos, apareceu em casa sem aviso, chamado por Ana. Então é verdade? Tu tinhas uma relação com outra mulher e nunca me disseste nada? A voz dele era mais de surpresa do que de raiva, mas Sofia sentiu cada palavra como uma facada. Sentaram-se os 3 na cozinha, Ana de braços cruzados, João com a carta aberta à frente.
Sofia contou, aos pedaços, a história que nunca contara a ninguém. O abraço, o beijo, a noite de amor tímida e assustada no quarto da residência, a decisão de acabar tudo por medo dos pais. Eu pensei que se fingisse que nunca tinha acontecido, a dor passava, confessou ela, a voz rouca. Ana levantou-se, os olhos cheios de lágrimas. Tu destruíste a vida daquela rapariga e a tua própria vida por causa do que os outros iam dizer? Eu não te reconheço, mãe. Enquanto o dia avançava, as mensagens começaram a chegar. Tias, primos, velhos amigos da aldeia. Como é que escondeste isto da tua mãe doente? A família está em choque. A igreja não vai aceitar isto. Sofia desligou o telefone e foi para o escritório, mas não conseguiu trabalhar. Em vez disso, abriu o computador e procurou o nome de Laura Martins pela primeira vez em 15 anos. Encontrou um perfil profissional, arquiteta, vivia agora em Lisboa outra vez, regressada há pouco tempo do Brasil. O coração acelerou. Será que Laura soubera do funeral? Será que lera as notícias? Nessa tarde, Sofia decidiu fazer algo que nunca imaginara, marcou uma consulta com uma psicóloga. A terapeuta, uma mulher calma de óculos redondos, ouviu tudo sem julgar. Você carregou este segredo como um peso morto. Agora ele veio à tona. A pergunta é, o que vai fazer com ele? Sofia saiu do consultório com a cabeça a rodar. Nessa noite, Ana voltou a falar. Eu quero conhecer essa Laura. Quero perceber quem tu realmente eras antes de te tornares esta versão perfeita que eu sempre odiei. Sofia não respondeu, mas pela primeira vez sentiu que talvez, só talvez, não fosse tarde demais para deixar de fingir. Os flashbacks continuavam a invadi-la. Lembrava-se das cartas que trocavam escondidas, dos encontros roubados nos jardins da universidade, do medo constante de serem descobertas. Laura era a única pessoa que havia inteira. Sofia, ao negar esse amor, negara também a si própria. Agora, com a mãe morta e o segredo exposto, o vazio que ela tentara preencher com casamento, trabalho e aparência perfeita começava a gritar mais alto do que nunca. 3 dias depois do funeral, Sofia tomou a decisão mais difícil da sua vida, marcou encontro com Laura. Enviou uma mensagem simples, preciso falar contigo. É urgente. A resposta demorou menos de 1 hora, café do Largo do Chiado, amanhã às 15 horas. O coração de Sofia quase saiu do peito. Nessa noite não dormiu. Reviveu cada momento, a primeira vez que Laura lhe pegou na mão durante uma aula, o riso delas na praia de Figueira da Foz, o abraço fatal que mudou tudo. E depois a traição, as palavras cruéis que usara para cortar o laço, eu não sou como tu. Nunca fui. No café, Laura apareceu exatamente como Sofia recordava, só mais madura, cabelo mais curto, olhar mais sereno. Sentaram-se. Laura falou primeiro, eu soube da tua mãe. Lamento. Sofia não conseguiu conter as lágrimas. Eu nunca te pedi desculpa. Nunca te disse a verdade. Foi medo. Medo puro. Os meus pais ameaçaram-me com tudo. Eu era nova, burra, covarde. Laura ouviu em silêncio. Depois disse, com voz firme mas sem ódio, eu passei anos a odiar-te. Depois a perdoar-te. Depois a esquecer-te. Agora estás aqui e eu não sei o que sentir. A conversa durou horas. Ana, que insistira em vir de longe, esperava no carro. Quando Sofia saiu do café, a filha perguntou, e então? Sofia respondeu apenas, ela não me odeia. Mas eu ainda me odeio. A comunidade não perdoou tão facilmente. No dia seguinte, uma tia publicou nas redes sociais da família uma mensagem velada, algumas verdades são melhores enterradas com os mortos. Comentários choveram, que vergonha, pobre mãe dela, e a filha, coitada. Sofia desligou todas as contas. João telefonou outra vez. Se quiseres, posso falar com a Ana, explicar que eu também não sabia. Mas Sofia recusou. Pela primeira vez, sentia que tinha de enfrentar sozinha as consequências.
Nessa semana, as lembranças voltaram em avalanche. Recordou a noite em que Laura lhe disse amo-te pela primeira vez, debaixo da ponte da universidade, e Sofia respondeu com um beijo em vez de palavras, porque o medo já lhe roubava a voz. Recordou também o dia em que arrumou as malas e deixou Coimbra sem se despedir, deixando apenas um bilhete frio: esquece-me. O peso da culpa era insuportável. A psicóloga avisou: o caminho da redenção não é linear. Vai doer mais antes de melhorar. A pressão aumentou quando Ana decidiu confrontar a avó paterna, que ainda vivia na aldeia. A minha mãe sofreu a vida toda por causa de vocês, gritou a rapariga ao telefone. A avó desligou a chorar. Sofia sentiu-se dividida entre proteger a filha e proteger a memória da mãe morta. Numa tarde chuvosa, decidiu voltar à casa de família em Vila Real sozinha. Abriu as gavetas, encontrou mais cartas, fotos antigas, até um diário de Laura que nunca devolvera. Leu páginas inteiras e chorou como nunca chorara. Eu era feliz contigo. Tu eras a minha casa, escrevera Laura em 2009. Sofia fechou o diário e tomou uma decisão: ia devolver tudo pessoalmente. Laura aceitou encontrá-lo outra vez, desta vez em casa dela, em Alfama. Mostrou-lhe o apartamento simples, as plantas, os projetos de arquitetura. Eu construí uma vida sem ti. Mas nunca consegui apagar-te completamente. Sofia entregou o diário. As mãos tremiam. Eu devia ter lutado por nós. Laura pegou-lhe na mão, o mesmo gesto de 15 anos atrás. Talvez agora possamos lutar por ti. Por quem tu realmente és. Não foi um beijo, não foi uma promessa. Foi apenas uma conversa honesta até de madrugada. Quando Sofia saiu, sentia-se mais leve, mas o caminho ainda era longo. Em Lisboa, o boato já chegara ao escritório. Um colega perguntou diretamente: é verdade o que dizem da tua família? Sofia respondeu com calma: é verdade que eu amei uma mulher. E é verdade que tive medo de assumir. O colega ficou sem palavras. Pela primeira vez, Sofia sentiu orgulho em vez de vergonha. Ana, ao ouvir a história, abraçou-a pela primeira vez em semanas. Estou orgulhosa de ti, mãe. Mas ainda dói. Os flashbacks agora eram menos dolorosos. Sofia via neles não só a perda, mas também a beleza do que vivera. O abraço que Laura lhe dera naquela noite de festa não fora apenas um gesto, fora o momento em que o seu coração finalmente falou mais alto que o medo. Agora, 15 anos depois, o mesmo coração começava a falar outra vez. A crise explodiu quando o pai de Sofia apareceu em Lisboa sem aviso. A tua mãe morreu sem saber disto. Tu mataste-a com esta mentira, acusou ele, a voz rouca de dor. Sofia enfrentou-o pela primeira vez na vida. A mãe morreu sabendo que eu era infeliz. Eu matei-me todos os dias a fingir. Agora chega. O pai saiu batendo a porta, mas Sofia não chorou. Pela primeira vez sentia que estava a escolher-se a si própria. Laura ligou no dia seguinte. Vi o teu pai na televisão local a falar do escândalo. Queres que eu vá aí? Sofia aceitou. Encontraram-se no mesmo café do Chiado. Desta vez Laura falou do seu próprio sofrimento, os anos no Brasil, as relações que nunca duraram, a terapia que a ajudara a perdoar. Eu não voltei a Portugal por ti. Mas talvez o destino tenha outros planos. Conversaram até o café fechar. Ao sair, Laura deu-lhe o mesmo abraço de sempre, mão nas costas, devagar. Sofia fechou os olhos e, pela primeira vez em 15 anos, não sentiu medo. Sentiu paz. Ana, que acompanhava tudo de perto, começou a aceitar. Eu quero conhecer a Laura como amiga da minha mãe. Sem julgamentos. O ex-marido João também se aproximou. Eu percebo agora porque é que o nosso casamento nunca funcionou. Tu nunca estiveste realmente aqui. A comunidade continuava a julgar, mas Sofia aprendera a ignorar. Começou a frequentar um grupo de apoio para mulheres que esconderam a sua orientação. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha.
Os confrontos sucediam-se, uma prima que a bloqueou nas redes, um antigo professor que enviou uma mensagem de condenação, uma vizinha da aldeia que lhe telefonou a chorar. Cada golpe doía, mas cada golpe também a fortalecia. Sofia começou a escrever um diário, o primeiro desde Coimbra. Nele, confessava, eu neguei o meu amor por medo. Agora o medo morreu com a minha mãe. Resta-me viver. 6 meses depois do funeral, Sofia e Laura caminhavam juntas pelas ruas de Lisboa ao pôr do sol. Não era um recomeço romântico imediato, era algo mais profundo, mais lento, mais verdadeiro. Ana juntou-se a elas num jantar. Vocês duas parecem em paz, disse a filha, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Sofia olhou para Laura e soube que a jornada de redenção, embora dolorosa, valera cada lágrima. Tinha perdido a mãe sem poder explicar-lhe a verdade, mas ganhara-se a si própria. A sociedade ainda murmurava, o pai ainda não falava com ela, alguns amigos antigos desapareceram. Mas Sofia já não precisava da aprovação de ninguém. Tinha aprendido que o amor negado por pressão familiar deixa cicatrizes que nunca desaparecem completamente, mas também que é possível, mesmo tarde, começar a curá-las. Laura apertou-lhe a mão. Desta vez não vamos fingir. Sofia respondeu com o mesmo abraço de sempre, lenta, carinhosa, sem medo. O abraço que 15 anos antes as fizera perceber que não podiam continuar a fingir só amigas voltara, agora sem mentiras, sem pressões, sem culpa. A vida delas não era perfeita. Mas era verdadeira. É possível negar o amor verdadeiro por pressão familiar durante anos e ainda assim conseguir recuperá-lo sem deixar cicatrizes permanentes? Verdadeiro ou falso?